Bonjour, bonjour, sejam todos bem-vindos a mais um 459. Já coloque aí, cadê vocês? Já despertei aqui, Ana, vocês não estão entrando? Chegamos, gente, glória a Deus por isso. Quem aí já acordou num sábado, num sabadão, já querendo explodir o cérebro, já querendo transformar a sua vida? Então sejam todos bem-vindos, façam todos um excepcional dia, que Deus possa abençoar vocês imensamente. Hoje é comigo, começou com a Ana, glória a Deus, gente. Já estamos aqui, já despertamos, já acordamos. Bora tocar o terror na terra. Que Deus possa abençoar vocês, que essa live seja uma live realmente que traga respostas ao seu coração. Nós estamos falando aqui de vários bloqueios que impedem as pessoas de prosperarem. Aquelas travas, aquelas cercas, aquilo que faz com que a pessoa não avance, não cumpra o propósito de Deus. Bom dia, Ana, já estou de pé, glória a Deus. Bora, bora. Gente, vamos começar. Eu peço aqui, eu agradeço vocês, né, por estarem aqui, porque a gente entrou um pouquinho atrasado, então eu agradeço a vocês por terem esperado por esse tempo. Tivemos aqui uns probleminhas técnicos, mas estamos aqui por quê? Porque nada pode nos parar. Coloca, escreve tudo aí, nada pode me parar. Os obstáculos na vida vão acontecer, os problemas vão surgir. Então, assim, às vezes você planeja uma coisa e chega outra na sua vida e acontece ali alguns probleminhas, né? Alguns percalços, só que você não pode desistir. Então, já coloque aí, nada pode me parar. Pode acontecer problemas técnicos, pode acontecer problemas, qualquer coisa na sua vida. Você só não pode parar. Então, tem uma frase que a gente sempre fala, né? O Pablo também fala muito ela. Nunca é tarde para começar e sempre é cedo para desistir. Então, nunca é tarde para começar. Ana, não deu para poder fazer agora. Faça da melhor maneira possível no tempo que você conseguir fazer, mas não retroceda, não para, não deixa. Então, por mais que nós estamos aqui entrando um pouco depois do horário, mas nós vamos fazer. Vai dar certo, não tem como parar. Sejam todos bem-vindos. Esse foi o propósito de Deus para hoje, exatamente trazer para vocês essa clareza de que muitos percalços vão acontecer. Muitos desafios na sua vida vai acontecer. Muitas vezes você vai planejar coisas e na hora vai um pouquinho, vai desviar ali dos seus planos. Você só não pode parar. E eu posso falar com vocês uma verdade que eu peguei aqui na França? Quando tudo está dando errado, é porque está dando certo. Quando as coisas começam a ficar desafiadoras, é porque Deus tem propósito grande. Então, eu quero dizer algo para você hoje que está acordado, esperando por essa live. Deus tem algo grande para te entregar hoje de manhã. Não é à toa que você acordou, não é à toa que você está aqui, nada é por acaso. O Jorge colocou aí, ó. Exatamente, nada é por acaso. Então, bora lá? Hoje nós vamos falar de um bloqueio, que eu vou falar um negócio para vocês, gente. É o maior problema da humanidade atual. Se eu pudesse falar assim, Ana, qual que é o maior problema? Existem três doenças do tempo. Qual que é o nosso maior desafio hoje? A gente conseguir fazer uma gestão do nosso tempo. A nossa energia. Quando eu falo de tempo, eu estou falando de energia. E hoje a maioria das pessoas estão com a energia toda ou no futuro ou no passado. E aonde a nossa energia precisa de estar? A nossa energia precisa estar 70% no presente. Se você quiser escrever, coloque aí. No passado, 10%. Por quê, Ana? Porque o passado é a minha biblioteca. O passado eu preciso revisitar para poder pegar os aprendizados. E é por isso, lá ficam os meus livros, as minhas histórias escritas lá nessa biblioteca do meu passado. E eu preciso que a minha energia esteja apenas 10% lá. Por quê? Porque de vez em quando eu vou lá para poder revisitar algo que eu vivi, de bom ou de ruim, e eu sempre tiro o aprendizado. No passado é onde eu ressignifico. Ana, e o futuro? O futuro, 20%. Futuro é o nosso laboratório. Futuro é o lugar onde eu visualizo. Futuro é onde eu testo. Onde eu vou lá e vou testar coisas e aonde que eu executo? No presente. Então me conta, aonde a minha energia precisa estar, Ana? 70% no presente. Qual que é a continha, então? Só um minutinho, gente. Qual que é a conta? 10% no passado, 70% no presente e 20%
no futuro. Então, aonde a nossa energia precisa de estar é hoje, é no agora. Por quê? Porque é hoje que eu consigo. Coloca aí, PDT, vocês poderem aprender. PDT é no presente que eu produzo, que eu desfruto e que eu transbordo. Esse é o PDT. Coloque aí. E, Ana, quais que são as doenças do tempo? Se uma pessoa está com a energia dela muito no passado, a doença do passado, depressão. Se você está com a sua energia muito no futuro, a doença do futuro, ansiedade. E se você não está produzindo, transbordando e desfrutando, você está vivendo a doença do presente. E esse é o nosso bloqueio de hoje. Nós vamos conversar um pouquinho sobre isso. Qual que é, Ana? É a procrastinação. E eu vou falar aqui com todo o amor do mundo. Quem aqui sente que está procrastinando? Quem aqui fala assim, não, Ana, realmente, com muita verdade, eu olho para a minha vida e eu realmente estou procrastinando. Eu realmente deixo para depois. O que é a procrastinação? É adiar tarefas importantes. É deixar para depois aquilo que eu preciso fazer agora. E quantas pessoas realmente estão deixando para depois, adiando tarefas importantes? Eu vou dar um código para vocês, para a gente poder iniciar essa live. Que eu era uma mulher que eu procrastinava muito. Sabe assim, eu contava desculpinhas o tempo todo para não fazer o que tem que ser feito. O tempo todo o meu cérebro, ele contava uma história para poder justificar a minha não ação. E eu peguei um drive sobre a procrastinação que mudou a minha vida. E isso toda vez que eu vou procrastinar, toda vez que eu vou deixar para depois algo importante, vem esse drive na minha cabeça. Que é exatamente esse. Toda vez que você procrastina, você deixa o mal vencer em você. Eu quero que vocês entendam como que o inimigo ataca a sua vida. Ana, me explica por quê. Porque toda vez que eu procrastino, o mal vence, porque eu deixo de brilhar a minha luz no mundo. E de verdade, o inimigo não quer que você brilhe a sua luz. O inimigo não quer que você transborde, que você produza, que você desfrute. Ele não quer que você viva os propósitos de Deus. Ele quer realmente que você deixe para depois, que você procrastina. E na hora que eu peguei esse drive, falei assim, toda vez que eu estiver procrastinando, estou deixando o mal vencer em mim, eu nunca mais procrastino. Ana, não quero fazer isso, vai fazer agora, porque a minha luz precisa brilhar. Nós tivemos aqui os probleminhas. Não, então não vamos fazer o 459 hoje. Vamos fazer sim. Nós vamos entrar sim, porque eu não vou deixar para depois. Isso aqui é importante. Deus tem algo importante para poder entregar para as pessoas que estão aqui. Vamos levantar e vamos fazer o que tem que ser feito do jeito que dá. Por quê? Porque eu não permito que a minha luz deixe de brilhar no mundo. Ei, deixa eu contar algo para vocês aqui. A tua luz precisa brilhar nesse mundo. Tem pessoas que estão na escuridão porque você não está brilhando. Tem pessoas que estão passando por muitos problemas hoje e estão orando, e você é a resposta de oração dessas pessoas. E você vem procrastinando, e você vem deixando de fazer aquilo que é importante, e que muitas vezes não é o que você quer, mas é o que precisa ser feito. Deus te deu um propósito para ser cumprido e não adiado. Quem procrastina hoje não consegue colher os resultados amanhã. Enquanto você espera o momento perfeito, o tempo está passando e o propósito está se esfriando. Quantas pessoas aqui já eram para estar cumprindo o propósito de Deus, já era para estar fazendo as coisas acontecerem. Ontem a gente fez uma oração aqui em casa, foi sexta-feira da Paixão, e a gente teve um momento muito lindo com Jesus, assim. Foi a nossa turma da plataforma aqui da França. E eu falei com eles ontem. Falei, olha, peça perdão a Jesus. De quantas vezes você vem procrastinando aquilo que ele colocou no seu coração? De quantas vezes você vem adiando algo que ele já te mostrou? Por sua fé, muitas vezes, ser tão pequena. Por você sempre deixar para depois, ou muitas vezes deixar para depois aquilo que já era para ter sido feito. Peça perdão. Perdão, Jesus. Quando a gente olha para a cruz, gente, a gente vê o que Jesus fez por nós. Tudo que a gente fizer ainda é pouco por aquilo que ele fez por nós. E o Senhor não quer que ninguém viva no sofrimento. Ele não quer que ninguém viva no deserto eterno. E nós só enfrentamos o deserto porque nós somos imaturos.
E nós precisamos de lapidação, nós precisamos de exortação, de correção, porque a carne é fraca e a carne é pecadora. Então nós precisamos sim de nos moldar, mas Jesus garante que ele vai estar com você no deserto. Ele está lá contigo, mas ele não pode te livrar desse deserto. Só que deserto é lugar de passagem e não de morada. Ele não fez ninguém para poder viver uma vida de sofrimento. Ele não fez ninguém para viver uma vida de dor. Nós, quando Jesus espera de nós, ele espera muito mais obediência do que sacrifício. E isso não é a Ana que está dizendo, não, está na palavra de Deus, que Deus se alegra muito mais por nós obedecermos. Então, o que ele pede para nós? Só obedece. Se eu te dei a visão, só vai. Se seu coração está queimando, dá um passo. Eu estou contigo. Seja forte e corajoso, afinal de contas, não fui eu que te ordenei? Não tenha medo. Só vai. E muitas vezes a gente fica contando historinhas, a gente fica inventando desculpas e deixa sempre para amanhã. O amanhã pode ser tarde para obedecer o que Deus te mandou fazer hoje. É agora, não é amanhã. Procrastinar, gente, é se auto-sabotar. Toda vez que você procrastina, você está se auto-sabotando. Você está realmente, eu não sei se vocês sentem isso, mas a procrastinação gera muita culpa. Uma pessoa que procrastina, ela vive se sentindo culpada. Culpada por quê? Porque ela sabe que ela tem que fazer algo e ela não está fazendo. Então existe ali um peso nas suas costas. Existe uma promessa na sua vida. E não existe promessa sem movimento. Procrastinar é atrasar o milagre que já está preparado para você. Existe algo que está pronto, bênção, que está lá, ó, só esperando você dar o passo para poder receber. Porque o milagre te encontra no caminho. Você vai ter que começar. Você vai ter que dar o passo. E eu tenho tanto testemunho de Deus para poder contar, tanto testemunho, mas eu precisei de tomar as decisões certas. Eu precisei de parar de procrastinar, de fazer minhas malas, de mudar para Alphaville, de entregar tudo no Brasil, de mudar para a França. O que está faltando você fazer hoje? O que você vem procrastinando? O céu se move quando você se move. As coisas começam a acontecer. O que você não faz, Deus não tem como te honrar. Ele precisa que você vá. Ele precisa que você dê o passo. Ele precisa que você comece a decidir. E eu vou te contar uma coisa, ele te mostra isso todos os dias. Através de pessoas, através de lives como essa. Eu tenho certeza que muitos aqui estão com o coração queimando. Que tem medo. A procrastinação, ela mascara o medo, a insegurança, a falta de foco. Deixa eu te contar uma coisa, quem quer romper, enfrenta. Se posiciona. Vai lá e faz acontecer. Não fica esperando. Adiar uma tarefa é adiar a colheita. Deixar para depois é parar de semear. A procrastinação faz com que você não semeie. Você para de semear. E se você parou de semear, você está adiando a colheita. Quem semeia no tempo certo, colhe no tempo certo. Uma vez eu entendi isso. E por que eu comecei essa live falando sobre os tempos? Porque nós temos que levar muito a sério o nosso tempo. O tempo que você tem. O nosso tempo aqui, gente, é cronometrado. Nós vivemos no máximo 120 anos. E tem muitas pessoas que não chegam nem a 100 anos, né? Por quê? Porque não cuidam do seu corpo, não têm hábitos saudáveis, as emoções totalmente destilhaçadas, né? Come porcaria, se alimenta mal, então não chega nem nos 80, porque vive mal. Mas nós podemos viver até os 120 anos. Se você começar a exercitar o seu corpo, a se alimentar melhor, a cuidar da sua saúde, a dormir bem, a beber água, se você ter uma vida espiritual saudável, cuidar das suas emoções, você consegue chegar até os 100, 120 anos. Só que como a gente procrastina as coisas importantes, né, procrastina aquilo que realmente temos que fazer, treinar, cuidar do corpo, enfim, isso vai dizer muito da sua colheita.
Adiar uma tarefa é adiar a colheita. Eu falo muito isso para Deus. Eu falo, Deus, eu sou uma semeadora. Por quê? Porque eu sei que se eu estiver semeando, se eu estiver fazendo, eu vou colher. Eu vou colher. A colheita ela é obrigatória. Só que muitos aqui não estão semeando, estão procrastinando a semeadura. De verdade, um propósito sem ação, ele vira frustração. E às vezes você está se sentindo frustrado hoje. Parece que as coisas não dão certo para mim. Parece que todo mundo prospera, menos eu. O que está acontecendo? Primeira coisa, sai desse vitimismo. Segunda coisa, começa a entrar em ação. Porque propósito tem muito mais a ver com direção do que com destino. Propósito tem muito mais a ver com movimento. Então, o seu propósito ele vai te encontrar quando você entrar em movimento. Quando você começar a fazer. Você pode até adiar a ação, mas você não pode adiar as consequências de ficar inerte, de ficar parado, estagnado. Muitas pessoas estão realmente sentindo culpa. Por quê? Porque estão procrastinando. Ana, me conta, como é que eu venço a procrastinação? Como é que eu consigo romper isso? Eu quero começar a me comprometer em fazer aquilo que eu preciso fazer. E não adiar tarefas que são importantes. Deixa eu contar uma coisa, a gente estava aqui ontem e eu olhei para aquela sala e eu vi ali a equipe da plataforma da França. Eu olhei para o rostinho de cada um e realmente eu disse para eles, vocês não são os mais preparados. Vocês não são aqueles assim que são mais capacitados. Deve ter muita gente lá fora, muito melhor do que vocês, de conhecimento, até de conhecimento, de capacidade. Mas Deus não usa os mais preparados. Deus usa os mais disponíveis. E vocês são os disponíveis. Vocês são aqueles que se levantaram. Vocês são aqueles que estão aqui com o coração entregue para Ele. São aqueles que não procrastinam. O que o Senhor te chama hoje? Ana, mas eu não estou preparado. Deixa eu te contar uma coisa. Ele só te quer disponível. E procrastinar é se indisponibilizar. Quando você procrastina, você diz para Deus, eu não estou disponível. Deus pede para você fazer algo, você não faz. Você tem que cuidar de algo, você não cuida. Você tem que treinar, você não treina. Você precisa se alimentar melhor, você não se alimenta. Você precisa abrir uma live, você não abre. Você tem que cuidar da sua família, você não cuida. Só deixa tarefas importantes para depois. E vive numa preguiça. Vive contando historinhas, vive na desculpa. Quem é bom em desculpa não é bom em mais nada. Procrastinar é não se tornar disponível. E aí, imagina Deus te olhando agora e falando para você: eu não consigo contar com você, porque você procrastina as coisas mais importantes. É como se o seu coração tivesse indisponível. Acabou, não estou disponível. Ele continua te amando, porque Deus ama todos os filhos, todos, incondicionalmente. Então não precisa da condição para ele te amar. Não precisa você fazer nada para ele poder te amar. Mas aqueles que vão reinar junto com eles são aqueles que estão fazendo o que tem que ser feito. De verdade, reinante não procrastina. Quem realmente vai reinar com Jesus não está procrastinando hoje. Pelo contrário, está governando, está fazendo o que tem que ser feito. Procrastinar, só para vocês entenderem, é o ato de adiar algo importante. Geralmente você substitui por tarefas mais prazerosas ou menos urgentes. Então, deixa eu contar algo para vocês. Toda vez que você procrastina, você troca algo importante por algo que é mais gostosinho, mais prazeroso e menos urgente. Você deixa para depois aquilo que realmente é importante e você troca por tarefas mais prazerosas. É quando você sabe o que precisa ser feito. Você tem a capacidade para fazer, mas você escolhe não fazer. Você dá conta. Você consegue enfrentar esse medo. Você consegue se posicionar, mas você decide deixar para depois. Quantas vezes estão lendo o livro,
Fala, nossa, eu preciso fazer esse livro, preciso ler esse livro, e vai deixando para depois. Você consegue ler um livro. É lógico que você consegue. Só que você deixa para depois. Quantas vezes você tem que caminhar, correr, ir para academia, e você, não, hoje não, amanhã eu faço. E aí você acessa essa doença do presente, que é a procrastinação. Quem quiser anotar as três, né? Doença do passado, depressão, doença do futuro, ansiedade, doença do presente, procrastinação. Ana, como é que eu venço a procrastinação? Eu falei a tarefinha aqui do PDT, tarefinha. Eu falei a sigla do PDT, produzindo, transbordando e desfrutando. Procrastinar é uma forma disfarçada de você se auto-sabotar. De você mascarar o seu medo e falar, não, isso aqui depois eu faço. É você deixar o mal vencer em você. Ana, por que as pessoas procrastinam tanto? Porque, primeiro, a maioria tem medo do fracasso. E se eu tentar e não der certo? E se eu fazer e eu fracassar? É um medo de errar, sabe? É um medo, assim, de falhar. Deixa eu contar uma coisa. Todas as vezes que eu fiz tarefas difíceis, mesmo quando eu errei, quando eu cometi alguma falha, eu aprendi. Só não deixa de fazer, você só não pode parar. Lembra da frase do início da live? Só não para. Por que as pessoas procrastinam? Perfeccionismo. Quantas pessoas aqui acham que ainda não está bom o suficiente para começar? Olha como é que um bloqueio ele vai se conectando com os outros, né? Um bloqueio vai enganchando com os outros. E por você achar que ainda não está boa o suficiente, bom o suficiente, você nunca vai começar. Ana, por que as pessoas procrastinam? Falta de clareza. Não sabe por onde começar. Nós vamos orar por isso hoje, para Deus entregar clareza para vocês. Ana, por que a gente procrastina? Falta de propósito de vida. De verdade, quem tem propósito de vida, quem sabe aonde quer chegar, quem tem uma visão de futuro, não procrastina o presente. Eu quero dar uma tarefinha para vocês aqui. Uma das tarefas para você poder vencer a procrastinação. Tenha uma visão de futuro. Saiba aonde você quer chegar. E se você não tem, busque isso nesse dia de hoje. Não vá dormir hoje sem ter um plano, sem ter um objetivo, uma visão de onde você quer chegar. Porque se você sabe aonde você quer chegar, você não para. Eu fiz um jejum de 100 horas pedindo a Deus clareza da minha missão aqui na França. E depois que ele me entregou isso, eu anotei no meu caderno, eu fiz ali um mural. E por isso que eu não paro, porque eu tenho uma visão. E eu sei que a gente vai chegar nessa visão. Eu sei que esse dia vai acontecer. E é algo muito grande, que a gente não tem nem condição hoje de fazer. Mas se eu vi, vai acontecer. Se Deus colocou no meu coração, vai acontecer. O que eu preciso, então? Fazer aquilo que tem que ser feito. Por isso, gente, que eu tenho temor de procrastinar algo. Porque quando eu adio algo, quando eu deixo algo importante, eu estou adiando o propósito de Deus na minha vida. Eu estou adiando a colheita. Por isso que quando você vê o Pablo, você vê nós do ecossistema, parece que a gente está numa velocidade, né? Assim, parece que a gente ligou umas turbinas. Parece que nosso dia tem mais do que 24 horas. Mas é porque a gente está produzindo, desfrutando e transbordando. Não tem como parar. O nosso tempo aqui na Terra, né? Ele vai se esgotar. E eu não vou conseguir voltar e fazer aquilo que tem que ser feito. E eu vou te contar uma coisa. Quando você desobedece a Deus, vou te contar, a obediência no tempo errado é desobediência. Quando a gente entendeu isso, nós sabemos o poder que tem de obedecer a Deus. Ana, mas eu vou obedecer no mês que vem. Obedecer a Deus no tempo errado é desobediência. Se você não obedecer no tempo certo, fique em paz. Outra pessoa vai obedecer no seu lugar. E você vai ver pessoas fazendo aquilo que era para você estar fazendo. Que era para você ter feito antes. Os seus olhos vão ver pessoas se posicionando naquilo que era para você se posicionar. E tá tudo bem. Ana, mas aí eu teria que competir com ela? Não, sabe por quê? Tem espaço para todo mundo. Agora, se você não fizer, vai vir quem faça. Se você não for lá fazer, é igual aquela parábola, né, que Jesus contou do Senhor que fez uma festa.
E o Senhor convidou as pessoas para a festa. Só que ninguém foi, porque estava todo mundo ocupado. Todo mundo procrastinando. Um preocupado com o casamento, outro preocupado com um monte de coisa. E ninguém foi na festa. Aí o que que o Senhor disse? Vá na rua e pega todo mundo. Pega aqueles que estão disponíveis. Pega aquele que está com o coração disposto e traz todo mundo. Ah, mas eles não são os mais preparados. Deus não pega os preparados. Deus pega aqueles que estão disponíveis. Pega quem está na rua e traz para a festa. Se você não fizer, ele vai chamar outro que nem tem a capacidade que você tem, mas vai fazer. Um coração disponível. Por isso que quando você procrastina, você está perdendo tempo. Você está perdendo o hoje. Nós só temos o hoje. Por isso que chama presente. É o que Deus nos entregou. O que que você está fazendo com o seu hoje? Como você vai usufruir desse tempo de hoje? Esquece o amanhã. A palavra de Deus diz, né? A cada dia há o seu mal. Então, hoje, amanhã é amanhã. E hoje, o que que você está fazendo? O que que você vai fazer hoje que vai te deixar mais próximo do propósito que Deus tem para a tua vida? É a pergunta que eu te faço. Quais são as atividades do seu dia? Deus não usa quem procrastina. Não consegue. Sabe por quê? Porque só vai reinar quem governa. E um dos principais pilares de um procrastinador é porque ele sempre está voltado para o prazer imediato. Ele sempre tem a preferência por recompensas momentâneas, ao invés de frutos duradouros. Ele quer o gostosinho da vida. Então, ele quer viver de prazer agora. Então, você procrastina tarefas importantes que vai exigir mais esforço de você e você prefere o prazerzinho do momento. Quando você olha, o que que você prefere, treinar ou comer um bolo de chocolate? O que que você prefere, correr 5 quilômetros ou ficar deitado assistindo uma série? Isso vai dizer muito da colheita sua. Isso vai dizer muito daquilo que você vai colher daqui para frente. Ou você procrastina tarefas importantes que exigem esforço, ou você vai viver uma vida sem resultado. A procrastinação é aquilo que atrasa o propósito de Deus. E é uma desobediência disfarçada. Quantos de vocês estão procrastinando, mas contando uma história maravilhosa, mas na verdade, vocês estão desobedecendo. E Deus não quer que você sofra, mas Ele espera que você obedece. A obediência é a linguagem de amor de Deus. Quer agradar a Deus? Obedece. Ana, o que está atrapalhando eu a obedecer? De verdade, a sua procrastinação. Lá em Provérbios 13:4 está escrito: o preguiçoso deseja e nada consegue, mas os desejos do diligente são amplamente satisfeitos. Diligência é uma virtude tão poderosa que todos nós temos que ter. Diligência é ter zelo pelaquela tarefa que tem que ser cumprida, é fazer o que tem que ser feito, é não adiar. Olha, eu vou terminar isso que eu comecei, eu sou diligente nessa tarefa. Eu sou zeloso, eu cumpro. Eu me comprometo com isso aqui. Lá em Tiago 4:17 está escrito: aquele, pois, que sabe fazer o bem e não o faz, comete pecado. Por isso que a desobediência é um pecado. Imagina, existe uma diferença entre o ímpio e o iníquo. O ímpio é aquela pessoa que não conhece a Jesus e que vive em pecado. Aquela pessoa que não acessou a salvação, né, que vive aí uma vida voltada para o mal, inclinado, né, para as coisas do mal, é o ímpio. Mas tem o iníquo. O que que é o iníquo? É aquela pessoa que já conhece Jesus. É um filho que desobedece, que vive na iniquidade. Por isso, iniquidade vem de iníquo. E isso entristece muito mais o coração de Jesus. Por quê? Porque você já sabe o que tem que ser feito. Aquele, pois, que sabe
o que é certo, sabe o que é bem e não o faz, comete pecado e vive na iniquidade. Eu já sei, eu tenho discernimento e eu ainda não faço. Eu vou contar algo para vocês. Lá em Eclesiastes fala sobre o tempo das coisas. Em Eclesiastes 11:4 está escrito: quem observa o vento não semeará, e o que lhe olha para as nuvens nunca cegará. Deixa eu contar um negócio. Se você souber gerir melhor o teu tempo, se você realmente levar a sério o seu dia de hoje, só o hoje. Ana, você tem algum livro que recomende sobre superar a procrastinação e alcançar o sucesso? Tenho. Tem muitos livros. Eu vou ver se eu consigo algum e eu posto lá nos meus stories, tá? Eu vou ver alguns que são poderosos. Procrastinação é adiar aquilo que já era para ter sido feito. Lá em Provérbios 6 fala da formiga. Vai ter como. Olha que engraçado. Lá em Provérbios ele compara uma pessoa, né, como uma formiga. Por quê? Porque a formiga não é preguiçosa. A formiga faz o que tem que ser feito. A formiga, ela tem diligência. A formiga, ela não procrastina. E ele fala, né, vai ter com a formiga, ó preguiçoso, até quando dormirá? A pobreza te surpreenderá como um ladrão. Preguiçoso, até quando vai ficar aí? Se levante, vai ser como uma formiga que faz o que tem que ser feito. O preguiçoso. Preguiçoso. Quando ele fala da pobreza, aqui em Provérbios, a pobreza te surpreenderá, não quer dizer a miséria de dinheiro, porque pobre é uma pessoa improdutiva. Então, uma pessoa procrastinadora é aquela pessoa que não produz. Por isso que para vencer a procrastinação é o PDT, é produzir, transbordar e desfrutar. Quer vencer a procrastinação? Comece a produzir, para de ser improdutivo. Isso é uma pessoa pobre. Uma pessoa pobre é uma pessoa que não produz. Hum. Você está procrastinando beber água. Tá aqui, gente, ó, meu copo de água. Eu bebo água o dia inteiro. Só que eu fico empolgada falando aqui com vocês. Porque eu amo esse assunto. Porque eu fui uma mulher que procrastinou muito. E a minha vida só começou a ter resultados quando eu comecei realmente a fazer o que tem que ser feito. Ana, como eu venço a procrastinação? Me ajuda. Anota aí. Eu vou te dar alguns passos de maneira prática para você poder vencer a procrastinação. Primeira coisa, alinhe o seu pensamento com o propósito. Faça essa pergunta para você. Isso que eu estou deixando para depois me aproxima ou me afasta daquilo que Deus me chamou para viver? Anota essa pergunta. Isso que eu estou deixando para depois está me aproximando ou me afastando? Gente, de verdade, existe um poder em fazer perguntas. Primeira coisa, fazer perguntas para você mesmo. Segunda, fazer perguntas para Deus. E terceiro, fazer perguntas para conselheiros. Pessoas que já têm o resultado que você quer alcançar. Existe um poder em fazer perguntas. Então, faça essa pergunta para você. O que você está deixando para depois? Isso está te aproximando ou te afastando? Você vai começar a ter clareza da importância que tem isso que você não está cumprindo. Segundo, priorize ação acima de perfeição. Comece antes de estar pronto. Ana, mas eu não estou pronto ainda. Deixa eu te contar uma coisa. A excelência, ela se constrói no caminho e não na intenção. Anota essa frase aí. A excelência você constrói no caminho e não na intenção. Imagina você só com a intenção de estar perfeito e você não começa, não faz. Deixa eu te contar, só começa. E é na prática, é na ação que você vai se aperfeiçoando. Eu fiz o método IP aqui na França e teve uma pergunta de uma das pessoas que falou assim, Ana, mas para você é fácil, que você já tem habilidade, você já sabe falar, né? Você já sabe se desenvolver, assim, então, e para gente que não tem habilidade? Nessa hora eu virei para ele e falei assim, olha, coloca um vídeo meu aqui de 3 anos atrás, quando eu comecei, quando eu fiz a minha primeira live, assiste a minha primeira live, assiste os meus primeiros vídeos, meus primeiros stories, você vai ver a habilidade que eu tinha. Eu tive vergonha de mostrar, eu ainda falei, tira isso rápido, mas eu precisei mostrar,
Para quê? Para as pessoas entenderem que eu não era excelente. Eu não tinha habilidade, mas eu comecei antes de estar perfeito ou pronto. Primeiro que perfeito a gente nunca vai estar, mas você tem que começar. Imagina se eu tivesse procrastinando até hoje. Imagina se eu tivesse, não está pronto ainda, e deixando para depois. Eu não estaria como eu estou. O problema é que o nosso ego, ele está muito preocupado com a tua imagem. Ele está com medo das pessoas te julgarem, das pessoas te criticarem. Ele fica querendo te proteger. Deixa eu te contar. Só faça. Faça do jeito que dá. Ana, mas eu ainda acho que eu não estou pronta, eu ainda acho que não está excelente. Deixa eu te contar. Se você fizer, você vai estar na frente de milhões de pessoas que nem começaram a fazer, que estão contando historinhas e desculpa. Então, só faça. Esses dias eu vi uma live de uma menina que ela está começando a fazer lives, né? E aí realmente ela está se desafiando. Gente, eu amo ver os começos, eu amo ver os novos começos. Por quê? Porque eu já fui assim também. E aí, eu conversando com uma amiga, ela mostrou na live, né? E ela falou, Ana, mas olha, ela ainda tá com uma luz ruim, ela tá escura, né? Ela podia colocar ali, virar o computador ou o celular para uma luz, porque ela tá meio escura ainda, não tá dando para ver direito, tá faltando uma iluminação, tá faltando... Eu virei para ela e falei, vou te contar, ela tá muito melhor do que você. Porque pode ter várias coisinhas para consertar ali, mas pelo menos ela tá fazendo o que você não fez até hoje. Justamente porque não tem a luz perfeita. Justamente porque está contando ainda historinhas. Só faça. Só comece. Só se posiciona. Você sabe o que é certo. Você sabe o que tem que ser feito. Para de deixar para amanhã. A excelência, ela vai vir. É no processo. Ana, eu não consigo começar. Deixa eu te contar uma coisa. Você não está sozinho. Use o poder do Espírito Santo. Ore, jejue, peça direção para Deus. Muitas procrastinações são batalhas espirituais disfarçadas. Você acha que o inimigo quer que você se levante? Você acha que o inimigo quer realmente que você faça? Eu estava conversando com meu esposo ano passado, né, quando ele saiu do emprego dele, ele era servidor público, ele trabalhava com política, né, na Assembleia, e ele saiu. E ele começou a procrastinar algumas coisas importantes. E eu falei, amor, nós vamos orar e nós vamos jejuar. Porque eu senti uma resistência, uma batalha espiritual mesmo, de não fazer esse homem explodir. Porque você acha que o inimigo quer que você pare de procrastinar? Você acha realmente que o inimigo quer que você comece a brilhar sua luz no mundo? Quer não. Porque ele sabe que se a sua luz começa a brilhar, você vai iluminar uma geração que está na escuridão. Uma geração. Imagina se você decide hoje a fazer o que tem que ser feito. O estrago que você vai começar a fazer. O estrago positivo. Então, vou falar um negócio para vocês. Ore. Tem muita coisa que talvez você ainda não está fazendo, que é realmente... O inimigo não quer que você comece, que você brilhe. Quanto mais pessoas estiverem procrastinando, melhor para ele. Quanto mais pessoas estiverem deixando de brilhar sua luz, o mal está vencendo. Imagina se eu não tivesse dado o meu sim. Imagina se o Pablo estivesse procrastinando até hoje. Quantas milhões de pessoas iam deixar de ser atingidas? É assim que ele ganha. É assim que o inimigo vence. Quando ele tira o teu vigor. Nunca se esqueça disso. O inimigo, ele vence quando ele tira a tua energia, tira o teu vigor do momento presente, te coloca lá no passado. Deixa você preocupada com outras coisas. E ele te tira do hoje. Por isso que na palavra diz, não andeis ansiosos por coisa alguma. Venham a mim os que estão cansados, sobrecarregados, e eu lhe darei descanso. Comigo, o fardo é leve, o jugo é suave. Não temas, seja forte e corajoso. O que Jesus está dizendo em todas essas passagens? Comece. Para de adiar. Já era para ter sido feito. Para com essa ansiedade. Para com essa preocupação. Só use o momento de hoje para fazer o que tem que ser feito. Para com essa ansiedade, viver lá no futuro.
Basta cada dia o teu mal. Então, ore, peça a Deus clareza. Vamos fazer uma oração aqui agora, um boot poderoso. Ana, mas mesmo assim, eu não consigo. Eu não consigo fazer. Mesmo assim, parece que eu estou travado. Não dá, não dá para eu poder, sabe, avançar. Deixa eu te contar uma coisa sobre vontade. Faça mesmo sem vontade. Não é por sentimento, por vontade, é por decisão. Ana, não estou com vontade de treinar. Vai mesmo assim. Você não tem que estar sentindo vontade. Você não tem que seguir o teu sentimento. Se você decidiu, você vai fazer. Eu sempre falo essa frase, né? Não é por sentimento, é por decisão. Não espere estar sentindo vontade para você começar. Você não vai estar. A vontade, ela vai começar a ser, ela vai surgir, né? Vai começar a ser ativada no meio do processo. Mas no início, faça sem vontade. Vai treinar sem vontade. Vai ler esse livro sem vontade. Vai começar a orar sem vontade. Se você esperar ter vontade para jejuar, de verdade, você nunca vai ter vontade de fazer jejum. Você nunca vai ter vontade de orar. Sabe por quê? Porque a carne quer prazer o tempo todo. E Paulo já dizia, né? A carne milita contra o espírito milita contra a carne. A carne odeia a oração. Ela não quer que você ore. Ela não quer que você jejue. Ela não quer que você leia a Bíblia. Por isso que dá sono, dá preguiça. Por isso que você prefere muito mais passar. Prefere não, você dá conta de ficar a madrugada inteira assistindo uma série, mas não dá conta de passar a madrugada inteira lendo a Bíblia. Você não dá conta. Ana, o que eu preciso? De fazer mesmo sem vontade. Saber o que eu preciso, mesmo sem vontade. Eu quero passar para vocês, antes da nossa oração, uma tarefas práticas para você romper essa procrastinação. Para você, Ana, então me fala, de maneira prática mesmo, aqui no meu dia a dia, como eu consigo vencer? E aí eu vou te dar tarefas que eu fiz na minha vida e que realmente eu comecei a ter resultado. Tem coisa que a gente procrastina ainda? Tem. Mas a gente vai crescendo, amadurecendo. E aquilo que muitas vezes você deixava para depois, você vai se ver fazendo no tempo certo. Você vai até assustar, sabe? Você vai falar assim, mas tá dando certo. Tá dando certo. Só que você precisa de agir. Você vai ter que se posicionar. Ana, como é que eu venço a procrastinação? Quando você for fazer algo, diga a si mesmo, vou só começar e fazer por 5 minutos. Vou te contar uma coisa, eu chamo da regra dos 5 minutos. O que é a regra dos 5 minutos? Você vai ter que começar a treinar o teu cérebro. Quem tem o controle mental absoluto governa a própria vida. O que é o controle mental absoluto? É eu treinar e governar o meu cérebro. E para isso, você vai ter que jogar o jogo do cérebro. O cérebro, ele quer só o prazeroso. O cérebro, ele quer recompensa. O cérebro não quer se esforçar porque ele quer economizar energia. Pronto, eu peguei essa informação. Então, agora eu quero treinar o meu cérebro. E aí eu fiz a regra dos 5 minutos, que é o quê? Toda vez que eu vou fazer algo, eu falo assim, eu só vou fazer 5 minutinhos. Eu mesmo falo para o meu cérebro. Eu fui malhar esses dias, eu fui treinar ontem, eu acho, anteontem. Eu estava exausta, eu dormi pouco. Gente, tudo que eu queria era ficar na cama. Mas eu pulei da cama e eu fui para academia. Cheguei na academia, eu falei, não, hoje eu não consigo meia hora na esteira, correndo. Falei, não consigo. Aí eu falei pro meu cérebro assim, o meu cérebro falando, né? Faz só pouco, não vai fazer. Eu falei, cérebro, eu só vou fazer 5 minutos. Gente, foi desse jeitinho que eu fiz. Só 5 minutos. Aí eu subi na esteira, coloquei lá, a 9 quilômetros por hora. Comecei a correr. Deu 5 minutos, eu falei pro meu cérebro, não, vamos fazer mais 5? Gente, você tem que aprender a contar historinhas pro teu cérebro, para começar a treinar ele. E eu falei, não, mais 5 minutos. Aí deu 10. Aí eu falei, não, vamos fazer mais 5, a gente chega na metade. De verdade, eu vou contando histórias. E o meu cérebro
Para com isso agora. Vambora. Para que você está correndo hoje? Você nem dormiu direito. Você tem um monte de coisa para fazer. Isso aqui não é. E é porque o nosso cérebro ele é perfeito para contar histórias, para justificar a sua não ação. Você poder parar aquilo naquele momento. Fique em paz. Ele vai ter cada história assim. Ele é muito criativo nisso. Muito. E eu falei, não, vou fazer só mais 5 minutos, 5 minutos. Pois eu vou contar para vocês, eu consegui fazer meia hora, mas eu fiz mais. Eu fiz 32. Por quê? Porque na hora que deu 30 minutos, eu escorrendo de tanto suar. Deu 30 minutos eu correndo na esteira. Eu falei assim, pois agora eu vou fazer mais 2 minutos, só para provar para você, cérebro, que quem está no comando sou eu. Eu governo. A minha alma governa. A minha alma sabe o que tem que ser feito. E eu estou no comando. E eu corri 2 minutos assim, só para provar para ele que quem governa sou eu. O que significa isso, Ana? Você parar de procrastinar. E eu vou te contar, cada vez que você conseguir ir rompendo, você vai começar a ter mais credibilidade com você mesmo. Porque muitas pessoas que estão nessa live perderam a credibilidade com elas mesmas. Elas não acreditam que elas são capazes, porque muitas vezes você prometeu e não cumpriu. Muitas vezes você começou algo e não terminou. Muitas vezes você se comprometeu em fazer e não conseguiu chegar no fim. Então você mesmo não confia em você. Você não acredita que você é capaz. Então você tem que começar a voltar a credibilidade que você precisa ter com você mesmo. Então, quando você faz algo, é para você convencer a você mesmo, não é para convencer a Ana, não é para convencer ninguém que está ao redor, é para convencer você mesma de que você agora não procrastina mais, que você agora faz o que tem que ser feito. Isso é governo. Isso é uma pessoa que governa. Então, anota aí, tarefa prática. Coloca a regra dos 5 minutos que vocês vão lembrar dessa história que eu contei. Por que eu conto a história? Para você se conectar de maneira prática. Então, escreve regra dos 5 minutos. Você vai começar a fazer isso. Ana, me dá mais um método, me dá mais uma regrinha. Tem a técnica dos 3 blocos. O que significa isso? É quando você divide o dia em 3 partes: manhã, tarde e noite. E em cada bloco, você escolhe uma tarefa-chave e você executa com foco total. Por exemplo, parte da manhã, eu vou treinar. Parte da tarde, eu vou ler um livro ou eu vou fazer algo. Parte da noite, meu devocional. Vou parar ali antes de dormir, meia hora, só eu e Jesus. Comece a dividir. E essas tarefas de cada bloco, você vai fazer com foco total. Você vai ver o tanto que você vai parar de procrastinar. Ana, me dá um código poderoso da procrastinação? Anota aí, recompensa. Por quê? Porque o meu cérebro quer recompensa, não quer? Ele sempre vai querer. Ele sempre vai fazer uma perguntinha assim: o que eu ganho com isso? Por isso que ele quer o prazer imediato. Por quê? Porque o prazer imediato ele vai ganhar na hora. Imagina um bolo de chocolate, um açúcar ali gostoso, uma série, você ficar dormindo até mais tarde, isso é prazer imediato. Ele já viu a recompensa. Né? Você tá ali, aquilo ali é um prazer que ele já acessou aquele prazer. Agora, quando ele vê que você tem que se esforçar, ele vai perguntar na hora: o que eu vou ganhar com isso? E aí que tá, você visualizar a recompensa. Quando eu estava correndo, eu visualizei eu tomando suco verde, porque eu amo suco verde, né, gente? É a minha recompensa. Mas tem um suco verde muito gostoso aqui em Paris, que a gente compra ali no Carrefour. O Carrefour Marché, que tem aqui perto de casa. Então, eu saí da academia, eu passei no Carrefour e comprei aquele suco verde, geladinho. Aquilo é uma recompensa para mim. O meu cérebro, o seu cérebro, ele vai funcionar muito melhor se você começar a se dar recompensa. Então, pare de se recompensar sem ter cumprido a tarefa antes. Ana, mas eu quero tanto comprar uma roupa nova. Não compra a roupa até você executar uma tarefa. Coloque para si mesmo: eu vou escrever meu livro e quando eu terminar o meu livro eu compro essa roupa. Para de se dar recompensas imediatas e comece a se recompensar quando você realmente tiver dado fruto. Isso é o desfrutar. O que é o desfrutar? É quando eu desfruto, eu só desfruto quando eu tenho fruto. Então, desfrutar é eu já ter alcançado o fruto, e aí eu desfruto daquele fruto.
O que foi o fruto? Eu que malhado 32 minutos. Isso eu dei o fruto. Agora eu recompenso, agora eu desfruto. Então pare de desfrutar sem ter dado o fruto. Primeiro dê o fruto, depois você desfruta. Então, primeiro, cumpra a tarefa, depois se recompense por essa tarefa. O que é isso, Ana? É você treinar o teu cérebro. Treinar o teu cérebro para recompensas posterior a tarefas cumpridas e não recompensas imediatas, momentâneas. Se você focar nessa questão da recompensa, você vai começar a parar de procrastinar. Você vai querer terminar uma tarefa só pela recompensa. Sabe? Eu quero muito viajar. E eu falei, eu só vou viajar depois que eu cumprir isso, isso e isso. Agora nós estamos indo para Israel, né? O Pablo, a gente vai para Israel. Eu falei, eu só vou para Israel depois que eu terminar. Nós vamos lançar 2 livros. E eu tô com esses 2 desafios. E eu estou cumprindo isso. Todo dia eu estou terminando meu devocional. Estou escrevendo meu devocional. Por quê? Eu vou lançar antes dessa viagem. Porque eu já treinei o meu cérebro. Eu sei que eu só desfruto de algo bom depois que eu dar o fruto dessa coisa. Isso é treinar o teu cérebro. Ana, me dá mais uma tarefa prática para eu poder vencer a procrastinação. Coloque aí, elimine distrações. Intencionalmente mesmo. Desliga a notificação de celular, limpa o seu ambiente, avise as pessoas, ninguém me incomoda agora que eu estou aqui trabalhando, eu estou aqui focada. Crie um campo de hiperfoco. Gente, de verdade, quando eu estou fazendo uma tarefa importante, eu nem olho para o celular. Ontem foi aniversário do meu esposo, ontem foi sexta-feira da paixão, ontem a gente fez tanta coisa, eu nem olhei meu celular. Tanta coisa que eu tenho que responder. Mas por quê? Porque quando eu tenho que fazer algo que é importante, eu desligo o celular. Eu tiro toda a distração, porque eu sei que a gente se distrai facilmente. Facilmente. Eu sei o tanto que a gente consegue. Né? O tanto que a gente, qualquer coisinha que acontecer, você já perdeu o foco, está fazendo outra coisa e não cumpre. Principalmente quando a tarefa ela é desafiadora. Quando a tarefa ela é difícil, até um passarinho vai te distrair. Até o sol, não, mas tá sol hoje. Qualquer coisinha vai fazer você perder o foco realmente daquela visão, daquilo que tem que ser feito. Então, elimine distrações intencionalmente. Intencionalmente. E por último, eu quero convidar vocês a mapear, fazer um mapeamento mesmo dos seus sabotadores internos. Tenho certeza que você tem um sabotador aí, que sempre fala assim, depois eu faço. Tá muito difícil. Amanhã eu começo. São frases realmente que você repete, que estão te sabotando. E a partir de agora você vai mudar e vai responder com declarações de fé. Hoje é o dia que o Senhor fez para eu avançar. Eu sou capaz, eu sou chamada para isso, eu sou equipada para isso. O Senhor me fortalece para eu realizar o que eu quiser. Tudo posso naquele que me fortalece. Eu consigo tudo o que eu quero. Quando eu coloco foco, é você mudar, tirar essas frases sabotadoras, sabe assim, essas coisas que você fala para você mesmo. Eu já vi gente falando assim, eu não sou capaz. Você mesmo se sabota. Você mesmo, se nem de outra pessoa falar não. Você mesmo é seu pior inimigo. Né? Você mesmo está achando que você não dá conta. Nós vamos fazer agora uma oração e um boot poderoso para a gente renunciar toda procrastinação. Tudo, assim, tudo aquilo que você está adiando. Nós vamos começar agora realmente a fazer o que tem que ser feito. A largar a mão. Você não vai procrastinar, você vai avançar. Avançar. Vamos fazer a nossa oração? Ana, acho que eu tenho vários sabotadores. Todos nós temos. Boa, Ana, glória a Deus, que bom. Vamos lá? Vamos fazer a nossa agora. Agora sim, depois de todo esse boom de conteúdo, depois dessa chuva de insights, de putz, agora, Ana, você não existe, gratidão. Vou passar para minha família essa aula. Glória a Deus, glória a Deus. Então, bora lá? Feche os olhos agora. Obrigada por estar aqui, aprendendo muito com você. Glória a Deus. Então, vamos lá. Nós vamos agora fazer
essa oração. Nós vamos alinhar nosso coração ao coração de Deus e vamos vencer essa procrastinação. Por quê? Porque a oração tem poder. O Bute é uma visualização, é poderoso demais. Por quê? Porque você ora e você visualiza aquilo acontecendo. Então agora feche os olhos. Vão ser 2 minutinhos que vão mudar o seu dia. Só hoje. Eu não quero nem que mude a sua vida, eu quero que mude o seu dia. Eu quero que mude só o seu sábado. Se transformar o seu sábado, tá tudo ótimo. Feche os olhos, respira fundo, tira as mãos aí dos teclados agora. Solta suas mãos, os seus pés, descruza os pés, né, as pernas. Respira fundo. Pai, a Ti nós rendemos graças nesta manhã, porque o Senhor é bom e sempre nos ouve. Obrigada, Jesus, por tanta clareza. Obrigada, Pai, pelo Teu amor infinito. Obrigada, Jesus, por o Senhor nos chamar nesta manhã para pararmos de procrastinar. O Senhor hoje trouxe, Pai, clareza aos nossos corações. Quantas vezes nós deixamos de fazer algo que é importante? Quantas vezes nós adiamos aquilo que o Senhor nos chamou, Pai, e deixamos de obedecer? Então, nessa manhã, nós alinhamos o nosso coração ao Teu. Pai, o nosso espírito é guiado pelo Teu Espírito. E Ele guia a nossa alma. E a nossa alma governa o nosso corpo, governa as energias aqui da terra. E o nosso corpo, Pai, ele obedece. Ele obedece e ele desfruta do melhor dessa terra. Nós estamos alinhando as 3 esferas, corpo, alma e espírito. Senhor, nós não somos mais daqueles que procrastinam, que deixam para depois, pois nós nos posicionamos agora diante de Ti para declarar guerra contra toda procrastinação, toda paralisia, toda distração, todo medo escondido, Pai. E nós declaramos que isso não tem mais poder sobre nós em nome de Jesus. Pai, nós rompemos agora com a preguiça emocional. Eu quero que você vai visualizando como se fosse uma mão mesmo, tirando tudo isso de dentro de você. Toda preguiça emocional saindo, todo perfeccionismo que paralisa essas pessoas, Senhor, está indo embora. Todo medo do fracasso, toda mentira da incapacidade, do não merecimento, está agora, Pai, sendo arrancado. Com as tuas mãos, Senhor, o Senhor está tirando, que caia por terra todo sofismo, Pai, toda voz que diz, você não consegue, depois você faz, ainda não é a hora, ainda não está bom o suficiente, é melhor deixar para amanhã. Tudo isso, Pai, cai por terra agora. Por quê? Porque hoje é o tempo. O tempo é hoje, o mover é já, e a hora é agora. Pai, sopre sobre essas pessoas o teu espírito de coragem, de ousadia e de garra. Desça sobre eles, Pai, clareza. Visualiza você agora recebendo essa clareza vindo do céu, uma luz caindo sobre a tua cabeça, sobre o teu cérebro. E começa a clarear. Pai, nos dá combustível espiritual para agir, para executar, para concluir, para avançar. Senhor, nós queremos ser como Neemias, que reconstruiu em tempo recorde aquilo que muitos temiam tocar. Pai, nós queremos ser como Josué, que entrou na terra prometida sem olhar para trás. Nós queremos ser, Senhor, como Jesus, que não adiou a cruz, mas cumpriu com excelência a sua missão até o fim. Que essa live seja um divisor de águas na vida dessas pessoas. Que a partir de agora a procrastinação seja vencida, substituída, Pai, por diligência, por excelência, por disciplina, Pai. Porque nós entendemos que toda vez que nós procrastinamos, o mal vence em nós. Então agora nós não vamos permitir que esse mal vença. Declara comigo assim: eu estou pronta. Eu estou em movimento e nada vai me parar. O tempo de ficar parado acabou. Hoje é dia de agir. Hoje é o dia da coragem. Hoje é o dia da conquista. Respira fundo. Em nome de Jesus, Pai, nós te agradecemos. Esfrega essas mãos e solta aí um já é. Já é, já é, já é. Muito obrigada, Ana. Glória a Deus. É hoje, gente, é hoje. Que Deus possa abençoar a vida de vocês. Nós não somos daqueles que procrastinam mais. Nós não somos daqueles que deixam para depois. Uma tarefinha, Ana, só pega algo que você está procrastinando e faça hoje. Só começa a treinar o teu cérebro. Uma tarefa. Você vai começar e vai concluir ela hoje. Para mostrar para o teu cérebro que algo mudou.
Ele vai até assustar. Falar, ué, como assim? Você nem fazia isso, agora está terminando? É isso mesmo. O tempo mudou. É uma nova estação. Que Deus possa abençoar a vida de vocês. Gratidão por estarem aqui. Gratidão por eu que agradeço, né? Por eu poder transbordar na vida de vocês. Que Deus possa derramar realmente essa unção da coragem, da diligência. E para de procrastinar, de verdade. Para de deixar para depois. Eu sei que não é fácil. Eu sei que não é gostosinho. Mas vamos se esforçar. Nós somos reinantes aqui na Terra. Nós somos daqueles que levantam primeiro. Felizes são aqueles que fazem o que tem que ser feito. Felizes são aqueles que reinam, enquanto a maioria está dormindo. Que Deus possa abençoar a vida de vocês imensamente, imensamente. Sempre top sua live. Glória a Deus. Obrigada, Ana. Deus te abençoe. Um sábado maravilhoso, um sábado de muitas coisas sendo realizadas. E depois me dá lá o feedback de vocês. Bora pro MDR, né? Quem aqui é MDR, escreve aí. Eu sou MDR. Nós vamos ter uma aula agora no MDR. Eu sou uma das mentoras do MDR, né? Eu dou aula para as mulheres lá. Então, eu estou com a matéria Mulheres Prósperas e Femininas. Que linda! Quem aqui é do MDR? Mulheres, espero vocês daqui a pouco. Maridos que são do MDR, convida a esposa de vocês para fazer parte do MDR. Fala, ó, esposa, escuta que hoje a aula é para você. E hoje vai ser poderoso demais. Nós estamos tratando a gente enquanto mulher, para sermos prósperas e femininas. Muito poderoso. Que lindo! Eu sou MDR, glória a Deus. Encontro com vocês daqui a pouquinho lá. Que lindo, Ana. Gratidão, Ana. Que Deus abençoe sua vida. Glória a Deus. Aula maravilhosa. Gratidão. Beijo, beijo, beijo. Ontem foi nível do Pablo e do seu marido, exatamente. Os dois fazem no mesmo dia. Glória a Deus. Que Deus abençoe vocês. Um excelente sábado. E bora tocar o terror na terra. Bota aí, bora TTT. Bora tocar o terror na terra. Que Deus abençoe vocês imensamente. Beijo, beijo, beijo e até a próxima.